Gênesis capítulo 7. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. De todos os animais puros, tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros, tomarás um casal, macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente, 7 casais, machos e fêmeas, para que se conserve a vida, a raça sobre a face de toda a terra. Dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar à inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais puros e impuros, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra. Entraram na arca com Noé um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês do 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, entrou Noé na arca com Sem, Cã e Jafé, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles os animais selvagens de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que se arrastavam sobre a terra e tudo o que voa de toda a espécie, todas as aves e tudo que tem asas. De cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na arca com Noé. Eles chegavam, macho e fêmea de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existem debaixo do céu. E elevaram-se 15 côncavos acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas. Aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo que se arrasta na terra. E todos os homens. Tudo o que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis quanto as aves do céu, tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou, e o que se encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Capítulo 8. Fim do dilúvio. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, e assim como as barreiras do céu, e foram retiradas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra,
e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês, do 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês. E no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para o outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído da face da terra. A pomba, porém, não tendo encontrado onde pousar, voltou para junto dele na arca, onde havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no 1º mês do 1º dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Sacrifício de Noé. Então, Deus falou a Noé: Sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de seus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis, diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo, para que se espalhem sobre a terra, para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos, todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca, segundo suas espécies. E Noé levantou um altar ao Senhor. Tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: Doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos de seu coração são maus desde sua juventude. E não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Capítulo 9. A humanidade nova. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhe ele. Multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo, e todos os peixes do mar. Eles vos serão entregues nas mãos. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento. E eu dou tudo isso como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a tua alma, com sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue, por causa de vossas almas, a todo animal, e ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá o seu próprio sangue derramado pelo homem,
porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. A aliança. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca, até todo animal da terra. Faço essa aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens. E me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie. E as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna, estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido o vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai. Andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, que Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda, depois do dilúvio, 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Capítulo 10. Posteridade de Noé. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer: Askenez, Rifat, Togorna. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Rodanim. Destes saíram os povos dispersos das ilhas das nações em seus diversos países, cada um segundo sua língua
e segundo suas famílias e nações. Filhos de Cã: Cute, Misraim, Fut e Canaã. Filhos de Cute: Sabá, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Sabã e Dadã. Cut gerou Nenro, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão como Nenro, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu primeiro reino, primeiramente em Babilônia, Araque, Acade, Calane, na terra de Senar. Daí foi para Sur e construiu Nínive, Reoboth-ir, Cale e Recém, a grande cidade entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludim, os Ananim, os Laabim, os Neftuim, os Fetruzim e os Caslulim, os Catfolim, de onde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, assim como os jebuseus, os amorreus e os gergeseus, os heveus e os araceus, os sineus e os arateus, os samareus e os amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom, na direção de Gerara, até Gaza, na direção de Sodoma e Gomorra. Adã e Seboim até Lessa. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas, seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jefé. Filhos de Sem: Elã, Assur, Asfachad, Lud, Arã. Filhos de Arã: Us, Ou, Jeter e Mes. Asfachad gerou Salé. Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida. E o outro se chamava Jectã. Jectã gerou Elmodad, Salef, Asarmó, Jaré, Aduram, Uzal, Declã, Ebal, Abimael, Sabã, Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jetã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo sua língua, em seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Capítulo 11. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senar uma planície onde se estabeleceram e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célere o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíam os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma língua só.
Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam aos outros. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construir da cidade. Por isso deram o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Genealogia de Abraão. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Asfaxad, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxad, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxad, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxad viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Eber. Após o nascimento de Eber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Eber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Eber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abraão, Nacor e Harã. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, na terra natal, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai. Filha de Nacor, Melca, filha de Harã, pai de Melca e de Jéssica. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e partiu com eles de Ur, da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo da vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã.